Bom dia! Um versículo com Neca Mello de hoje. Eu gostaria de falar de um versículo que está lá em Mateus 9, versículo 38. Um versículo que hoje eu comecei a ouvir o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e fiquei impactada, né? Eu estou ouvindo um áudio que é da Bíblia, a mensagem. E como os meus olhos se abriram para algumas coisas. E uma das coisas assim que me chamou muita atenção é que Jesus, ele fez todo um percurso onde ele foi ali convidando os discípulos, né? Escolhendo, chamando os discípulos para estarem com ele, e houve uma série de milagres. Porém, cada milagre tinha um resultado que era em torno do Senhor Jesus, né? Era de acordo com a fé das pessoas no Senhor Jesus, né? Então teve a experiência do leproso, né? Que ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. E Jesus falou: quero. Ali houve um milagre, né? Depois teve o servo do centurião que ficou doente. O centurião foi encontrar com ele. Ele falou: eu vou lá na tua casa e vou curar o teu servo. E aí o centurião disse: não, eles são sujeitos à ordem eles são sujeitos às minhas ordens. Uma ordem minha eles executam. E eu creio no que o Senhor vai falar. Uma palavra tua basta. Não precisa ir lá. E Deus disse, né, que não viu tanta fé, e ali chamou atenção para a fé daquele centurião, que nós devemos crer na palavra do Senhor. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor executou, está executado, né? Depois, quando saiu daquela situação ali, ele já foi de encontro à casa de Pedro. Chegando lá, a sogra de Pedro estava doente. Ele curou a sogra de Pedro, né? Essa mulher levantou, olha aí o resultado da cura. Ela foi providenciar coisas para servi-los, né? Aí depois veio que ele entra num barco e no meio lá da passagem, ele começa a tempestade começa a se agitar e Deus manda que o vento se cale. Aí os discípulos ficaram maravilhados, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O centurião disse, né, que uma palavra bastava. Depois, os discípulos ficam se indagando: quem é esse que até, quando ele fala que até o mar obedece? Vocês veem como que o inimigo das nossas almas, as dificuldades do nosso dia a dia, todas essas coisas querem nos afastar da lembrança de quem é o nosso Senhor. Um Deus que dá ordem e as coisas acontecem, né? Depois que Jesus acalmou a tempestade, ele cura aquele endemoniado que os espíritos imundos vão para os porcos. As pessoas ficaram assustadas. Pediu que Jesus se retirasse dali, porque eles ficaram pensando: se ele começar a expulsar demônio e todos irem para os porcos, do que nós vamos viver? O que nós vamos comer, né? E às vezes nós estamos preocupados com a aparência, com aquilo que nós temos, né? Preocupados se nós vamos perder. Com Jesus ninguém perde nada, só ganha. Mas a nossa mente é muito limitada. E às vezes nós achamos que não podemos estar tão envolvidos com Jesus. Temos que estar meio que envolvido aqui, envolvido ali, né? Jesus não pode estar em tudo. Senão nós podemos perder amizades, perder isso, perder aquilo. Mas com Jesus nós não perdemos, nós ganhamos. Podemos perder nessa vida, mas ganhamos para a vida eterna. Prosseguindo. Depois, né, veio o paralítico, né? E ele disse assim, ó, que os pecados daquele paralítico fossem perdoados. Aí os fariseus ficaram todos loucos, porque eles queriam que algo para incriminar Jesus.
Aí Jesus falou, o que adianta? Qual é a diferença eu dizer seus pecados estão perdoados ou levante e ande, seja curado, né? E ali, aquele paralítico voltou a andar, né? Depois, a mulher com fluxo de sangue. Quando veio um oficial que disse que a filha dele estava doente, quando eles estavam indo naquele caminho, também uma mulher com fluxo de sangue seguia Jesus. Naquele momento, Jesus disse, né? Alguém me tocou. E todos ficaram, né, se perguntando, quem te tocou? Todos te tocam. Todos estão envolvidos contigo, Senhor. Tem uma multidão ao seu redor, o Senhor pergunta quem te tocou? Aí ele falou, mas alguém me tocou diferente. Outro sinal para nós. Devemos tocar diferente no nosso Senhor, no nosso Criador, né? Então, que possamos ter, depois foram vindo outros, né? A filha do oficial foi curado, os 2 cegos foram curados, depois o mudo voltou a falar, porque ele tinha espíritos atormentadores, né? E aí depois vem lá o versículo 9:38 que diz, né? Eu quero ler com vocês. Vamos ler o 37 também. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Que tremendo, né? O Senhor foi ensinando, foi fazendo e disse para ele, né? É hora de vocês orarem e pedir que venham os ceifeiros, né? O Senhor da seara. Esse Senhor que nos ensina todos os dias, está ainda falando nos dias de hoje. Você tem visto a seara? Você tem percebido que os campos estão brancos? Você tem percebido que é momento de buscar a minha direção, né? Nós precisamos acordar pela manhã e dizer, Espírito Santo, o que tu queres de mim? Hoje acordei com um impasse a respeito de uma situação, precisava de uma direção do Senhor. Tinha muitos pensamentos, muitas coisas eu poderia ter feito pela força do meu braço, porém, tem estado isso no meu coração. É hora de nós buscarmos a direção do Senhor para tudo, né? E assim, busquei conselho do Espírito, conselho do Senhor. E não passou muito tempo, já me veio a resposta, né? Todas as nossas necessidades são supridas no Senhor. E nós, o que nós temos feito em resposta a esse Senhor? Será que Jesus tem sido o Salvador da nossa vida? Ou ele tem sido só o Salvador? Ou ele tem sido também o Senhor, o governador, o que conduz? O Senhor, ele quer se comunicar conosco. Ele quer falar conosco como filhos amados. Nós somos filhas amadas do Pai, filhos benditos, escolhidos, chamados para seguir ao Senhor, chamados para ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Olha aí, os campos estão brancos. Oremos para que venham os ceifeiros. Deus abençoe seu dia. Vou ficando por aqui com o coração cheio de expectativa nesse dia, né? Nesse dia que se chama hoje. Eis-me aqui, Senhor. Mostra-me como devo agir, o que devo fazer, o que tu queres de mim, Senhor. Eu quero te obedecer. Força, foco, fé e um abraço da irmã Neca. Deus abençoe seu dia. Deus tem feito muitos milagres na sua vida, na minha vida, e Ele quer que você anuncie as suas obras. Ele quer que você pronuncie a todo lugar onde você for a sua tão grande salvação. Que Ele seja o nosso governo. Um abraço.